Oi pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês da engenharia uma ferramenta que a gente utiliza muito para nos auxiliar aí no entendimento das disciplinas de resistência dos materiais, estruturas isostáticas e peristáticas. A gente sabe o quão difícil que é para calcular aquelas ações, as reações que ocorrem, né, durante o processo de distribuição de força nos pórticos. E hoje eu vou mostrar para vocês uma situação. A gente vai criar uma viga num programinha que se chama F-Tools. Eu vou mostrar o caminho para vocês localizarem esse programa. Ele é um programa gratuito e simples de utilizar, que vai auxiliar você aí na sua vida profissional a fazer os dimensionamentos das suas estruturas, sejam elas em concreto, em madeira, em aço. Então, independente do material que você for utilizar, você já vai conseguir ter os diagramas de força, os diagramas de esforço cortante, forças normais, as possíveis deformações que podem ocorrer no sistema. Então, tudo isso vai ser facilitado aí por conta desse programa que a gente vai estar utilizando. E aí depois basta aplicar algumas especificações que a norma determina, para você conseguir chegar ao processo final do dimensionamento aí do seu objeto de estudos. Então aqui no meu computador eu tenho esse ícone aqui, ó, que é o programinha que vai fazer para a gente esses cálculos, né? Eu já tenho ele aberto aqui. Esse aqui é o F-Tool. Mas vamos ver como que a gente faz para localizar ele, né? Você digita aqui no Google F-Tool com 2 Os. Você vai ter aqui a opção F-Tool online, no download também. Vamos ver se é online. Vamos ver por aqui. Então, aqui, ó, nesse site a gente consegue fazer o download dele, né? É uma versão. Ele é um programa que é gratuito. Tem um site que é do próprio F-Tool. Vamos ver se a gente localiza ele aqui. Site aqui da PUC do Rio. Você consegue fazer aqui também o download, mas lá naquele primeiro site que nós vimos está mais prático de realizar o download dele. É um programa que ocupa pouco espaço aí na sua máquina, então você pode trabalhar tranquilamente com ele. Esse vídeo acaba sendo um pouco longo, porque o F-Tool acaba sendo uma aula, né, que a gente precisa passar para os alunos. Mas a gente vai procurar simplificar ao máximo aqui e explicar o que é preciso para poder estar fazendo os dimensionamentos, né? Então aqui a gente tem essas guias aqui de trabalho, né, essas ferramentas. O que eu vou começar fazendo? Eu vou começar inserindo os meus pontos. Eu consigo inserir eles de forma aleatória. Só que de forma aleatória eu não tenho tanta precisão. Então eu vou abrir aqui o meu teclado, né? Tem a opção teclado. E eu vou entrar aqui pelo eixo cartesiano com as coordenadas, para que esses pontos eles sejam determinados aqui na minha área de trabalho, da F-Tool. Então, meu ponto inicial sempre vai estar no x0 e no y0. Então, eu coloco aqui um OK. Se vocês observarem aqui, já apareceu um pontinho vermelho. Eu vou fazer aqui, para ser mais simples, uma viga, mas você pode desenhar um pórtico do jeito que você precisar analisar para fazer um exercício, ou da forma que você precisar para dimensionar a sua estrutura. Então vamos colocar aqui que um outro ponto meu
a 2 metros. A gente vê que ele vai determinando aqui. Vou colocar um outro ponto. Essas distâncias é a partir do 0. Então, para mim entrar com 4 metros no total, eu tenho que digitar aqui 4 metros. Ele sempre toma como referência o primeiro ponto, ok? E vou colocar mais um ponto aqui de 6 metros. Então eu tenho pontos aqui de 2 em 2. Dou um ok, ele lançou aqui, agora eu posso fechar. E agora eu preciso interligar esses pontos para mim montar o meu sistema, a minha viga, né? Agora eu venho aqui na ferramenta de linha. Eu posso agora desabilitar aqui o teclado, né? Então eu habilito aqui o ícone da seta. Vamos só habilitar ele aqui, tiro o teclado, habilito aqui o cursor. Agora sim. Isso aqui com a prática vai ficando mais fácil para ir utilizando as ferramentas. Às vezes a gente fica um tempinho sem usar, acaba desacostumando, mas é mais ou menos como o AutoCAD. Quanto mais você vai fazendo, vai desenhando, vai treinando, vai ficando fácil, né? Vai aperfeiçoando aí a manipulação pelo programa. Então aqui, na minha bolinha do mouse, eu consigo trabalhar o zoom, posso aumentar ou diminuir. E se eu clicar e segurar, eu arrasto, né? Vou deixar mais ou menos aqui no centro, para ficar melhor para vocês visualizarem aí. Então eu vou ligar aqui os pontos. É importante que eu ligue de ponto a ponto, porque depois o sistema ele pode interpretar de forma errada. Então aqui eu já determinei os meus pontos. Habilito aqui a ferramenta de seta e agora eu vou começar a introduzir algumas informações. Parâmetros do material. Então eu vou vir aqui, ó, eu preciso determinar, criar um tipo de material. Aqui eu tenho algumas opções, o aço, vou trabalhar com concreto. Então eu vou entrar aqui com o nome concreto, para mim poder saber qual a procedência dele, e eu dou uma função, eu clico no Done para aceitar. Então aqui a gente começa a ver que ele já dá alguns coeficientes de dilatação, o coeficiente de Poisson, o módulo de elasticidade. Então eu venho aqui e é importante eu selecionar, né, meu sistema e aplicar em tudo. Vocês viram que ficou verde? Então o sistema, que o programa entendeu que essa estrutura que eu estou determinando aqui ela é em concreto. Eu apliquei essas propriedades em toda a sua extensão. Pode ser uma estrutura mista de aço com concreto? Pode. Basta você determinar. Ali você iria aqui na parte do material determinar uma porção em concreto e uma porção em aço. Aí vai da sua necessidade, da sua situação em que você está trabalhando. Agora a gente precisa vir aqui nesse segundo ícone, que é um perfil em I, que é justamente a seção que a gente vai trabalhar. Sempre eu preciso criar uma propriedade para as minhas variáveis, né? Então aqui o tipo de seções que eu tenho, seção retângulo, uma seção circular, em box, tem vários tipos aqui, em aço do tipo
tipo Gerdau, perfil em I, em Z. Como eu estou utilizando aqui o concreto, eu vou adotar o retângulo. Lembrando que a norma que rege o dimensionamento do concreto armado é a 6118 e ela estabelece que a menor dimensão seja em torno de 20 centímetros da seção transversal. Salvo alguns casos, você pode chegar a 19, mas é praxe a gente realizar isso em seus dimensionamentos, levando em consideração mínima a dimensão de 20 centímetros. Isso está em norma. Eu venho aqui e vou registrar como retangular. Eu dou um aceite, né? Clico em Done. E aqui eu observo que ele já vai me dar um esboço aqui da seção do meu material, do meu objeto de estudo. Aqui uma seção retangular da minha viga. Então, aqui na minha largura, eu vou trabalhar com uma viga de 30 por 20, para respeitar a norma. Aqui eu jogo 300 milímetros, né, porque a unidade está em milímetro. Então 300 milímetros e 200 milímetros, que correspondem respectivamente a 30 e 20 centímetros. E aqui eu vejo que automaticamente ele já vai me dar algumas especificações que vai ocorrer nesse dimensionamento do meu objeto de estudos, né? Lembramos aqui que o comprimento total de 6 metros, ela é de concreto, ela tem essas dimensões da seção retangular. Então aqui, ó, a área da seção ele já me indica a área efetiva de aço, e tudo isso foi calculado automaticamente, e o momento de inércia. Então muitas coisas que nós calculamos e aplicamos paulatinamente com a calculadora, por meio de fórmulas, a análise passo a passo, esse programa ele já vai vir e já vai realizar para a gente. Então sempre gosto aqui, ó, quando eu vou aplicar as características, selecionar tudo, né? Com o meu botão esquerdo do mouse, clico e puxo. E aí eu venho aqui, ó, como eu estou trabalhando com uma viga uniforme, eu vou aplicar essas características descritas aqui em toda a sua extensão. Então eu venho aqui no AL e aplico, ó. Vocês observarem, ficou verde. Então quando eu seleciono aqui, ela está em vermelho, eu aplico em AL, clico em AL, ela vai pular para verde. O sistema reconheceu todas essas características aqui do meu objeto de estudo. Depois eu vou passar para esse ícone aqui, que é um tipo de suporte. E aqui eu vou determinar os suportes que vão existir na minha viga. Eu vou fazer uma viga aqui biapoiada, apoio nesses dois pontos. Ou melhor, deixar ele em balanço, colocar um apoio aqui. Então nesse ponto aqui, ele vai ser fixo em X, livre aqui em Y, deixa eu só verificar a entrada que eu preciso aplicar.
Aqui eu vou selecionar os nódulos e aqui eu reseto. Essa versão aqui ela está um pouquinho mais atualizada. Então eu vou selecionar aqui o nó, este nó que eu vou trabalhar. Ele vai ser livre em X, fixo em Y, e vou aplicar a propriedade no nó. Então vocês observam aqui que já veio aquele suporte que a gente estava acostumado a trabalhar com os esquemas que vem desenhado nos livros. O legal é que esse programa ele é autoexplicativo também. Apesar dele ser em inglês, você consegue, parando o cursor em cima, ele te dá informação do que cada ícone aqui realiza, a função de cada um. E agora eu vou adotar uma propriedade, um tipo de apoio para esse ponto aqui. Então deixa eu selecionar o nó, vai ser esse daqui. E aí nesse eu vou deixar fixo em X, fixo em Y e aplicar as condições aqui, ó. Então o que acontece aqui? Que a gente sabe pelo estudo da resistência dos materiais. Eu vou ter uma força resultante no eixo Y neste apoio, uma resultante em X. Este aqui, ele vai ter uma resultante em Y, porém não terá em X, porque ele é móvel em X. E agora eu vou seguindo aqui. E aqui eu vou agora começar a trabalhar sobre as cargas. Vou começar a desenhar as cargas que o meu sistema vai estar sujeito. Então, neste ícone aqui eu vou ter uma força nodal, aquela força centrada, aquela força localizada. Eu tenho que criar uma nova, né? Então posso chamar ela de, por exemplo, de F1. Clico em Done. Ela vai ser uma força aplicada no eixo X, porém aqui eu preciso determinar o vetor. Então, por exemplo, menos 100 kN. Eu seleciono o ponto, né? E eu vou vir aqui e aplicar a força sobre esse ponto. Aqui, na verdade, eu tenho que determinar essa força aqui no eixo Y, por isso que ele desenhou aqui, ó, para a esquerda no eixo X. Na verdade, esse valor aqui, a entrada dele é no outro eixo, é no eixo Y. Então aqui, ó, menos 100. Você pode vir corrigindo também conforme a necessidade. Vou aplicar uma força neste ponto aqui. Só que aí eu preciso determinar uma outra força. Então eu crio aqui um novo informativo, vou chamar ela de F2. Eu clico em Done. Venho aqui, vai ser uma força de menos 20 kN sobre esse ponto aqui. E eu aplico aqui. E se eu tenho uma força distribuída, eu vou determinar aqui o trecho que ela está sendo distribuída. Vou vir aqui e determinar vou chamar ela de F3. E eu vou determinar
o vetor dela e a amplitude dessa força, a magnitude dela. Então aqui, ó, mexendo no zoom, os números vão se tornando mais visíveis. E aqui eu tenho a minha viga biapoiada com um trecho em balanço, duas cargas centradas e uma carga distribuída nesse trecho. E aí eu preciso encontrar o que ocorre como reação e ações nessa situação, nessa problemática, e também eu preciso determinar os diagramas de esforço cortante, esforço normal, as deformações. E agora eu vou vir aqui e vou ter os tipos de forças que meu sistema pode sofrer. Então aqui força normal, força cortante, momento fletor e aqui a tendência de deformação. Se der tudo certo, ele vai pedir para salvar. Aqui ele pediu. Vir aqui na minha área de trabalho, chamar aqui de viga 1. É legal que se você estiver montando algum relatório técnico, montando algum documento, você consegue pegar essas imagens e inseri-las no Word e ir trabalhando com as imagens que você vai gerando, os próprios relatórios que o programa gera. Então eu venho aqui, salvo. E aí o que aconteceu aqui agora? Agora eu preciso vir aqui. Eu estou analisando força axial. Naquela minha problemática que a gente desenhou, não vai ter uma força axial significante. Pode aparecer até alguma coisa de reação aqui. Então eu vou vir aqui no meu display. Eu tenho que habilitar algumas coisas aqui, as reações, ó, entre essas duas setas, os valores das reações. Então eu tenho aqui duas reações que vão ocorrer, uma de 105 kN, uma de 35 kN nesse ponto. O número dos nós, dos pontos, esse aqui não é tão importante. Então aqui eu vou escolhendo o que é importante para que eu possa estar analisando no meu estudo. Tenho todas essas opções aqui para habilitar. Então vamos passar aqui, vou clicar aqui no Shear Force, que são as forças cortantes, e aqui ele vai mostrar para mim já o diagrama de força construído com os respectivos valores, né? Kilonewtons. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue inserir alguma unidade. Aqui a posição de aparecer os meus valores, né? Aqui fica visualmente melhor. Então aquele sistema aqui que a gente estava trabalhando lá daquela viguinha, ele vai ter essas características aqui, ó. Esse é o diagrama do esforço cortante. Então, voltando aqui para Axial Force, diagrama de força axial, é importante aqui, ó, esse ícone, quando eu arrasto ele para um lado e para o outro, aqui a gente não vai notar tanto porque não tem valores, mas ele vai
ampliando aqui, melhorando a minha imagem, dando uma condição melhor. Então eu não tenho nada praticamente aí de força axial. Força axial, correto. Agora, força cortante. Então, quando eu puxo aqui, ó, esse meu ícone aqui que chama Scale Result Display, a escala do display de resultados, eu consigo ir adequando aqui, ó, para não ficar encavalado quando eu for trabalhar com a imagem. Então, eu venho aqui e consigo deixar uma estética melhor, mais visível, né? E vamos olhar aqui o que a gente vai ter como momento resultante aqui, ó. Esse aqui é o diagrama dos momentos que vão atuar. Aqui é importante lembrar que os valores do momento ele inverte positivo com negativo. Então aqui, ó, nós temos valores negativos na porção inferior e os momentos eles são negativos aqui na porção superior e aqui ele é positivo. E aqui eu consigo colocar uma situação de deformação dessa minha viga. Se ela sofrer uma deformação, um abalo, ela for comprometida, qual que é a tendência de ruptura dela? A tendência de ruptura dela vai ser isso daqui. Então eu posso, por meio da escala aqui, ó, trazer ela para a posição normal e aí trabalhando aqui para entender o esforço que ela vai sofrer. Ela vai sofrer esse esforço aqui, ó. Então ela vai se deformar nesse sentido aqui. Ela vai sofrer uma flexão nessa parte que está em balanço e aqui ela vai sofrer um encavalamento que vai ter uma tração na parte superior dela e uma compressão na parte inferior nesse trecho. Então ela vai se romper nesse sentido, ela pode romper aqui e aqui. Esse é a deformação que a nossa estrutura vai estar submetida frente a esses esforços aí que ela está suportando. Então, se vocês observarem, por aqui eu consigo desenhar várias situações. Eu tenho aqui os momentos, né? Tenho os diagramas de força, a deformação. Eu consigo também desenhar, além de vigas, eu consigo desenhar pórticos, desenhar treliças, tudo que for preciso de fazer análise dentro desses quesitos de diagramas de força, você pode estar trabalhando aqui. Trens de cargas, eu posso desenhar aqui também para depois estar fazendo dimensionamento de pontes. Então, por meio desses materiais aqui, dessa ferramenta, ela é uma das ferramentas, né? Existem vários programas, mas ela é uma ferramenta que é simples de se mexer, é gratuita, você pode utilizar durante o processo da graduação e facilita aí o seu entendimento. Você pode também utilizar ela como comparativo para os achados dos seus cálculos, para os seus exercícios. Então você calcula passo a passo do que você precisa realizar para chegar nesses valores e depois você emprega a situação no programa e pede para o programa analisar e você compara, né? Isso vai facilitar o seu entendimento também, o seu processo de aprendizagem. O importante, acima de tudo, é você entender de onde surgem as informações, como que são os comportamentos dos sistemas, né? Das estruturas, e com isso ir construindo o seu aprendizado. Eu espero que esse vídeo aí tenha contribuído bastante com vocês. Foi um vídeo que eu procurei ser detalhista em alguns pontos, mas da maneira mais simples possível, aí por meio de uma viguinha, mas lembrando que vocês podem desenhar e interpretar
os sistemas mais complexos que for necessários. Pode desenhar sistemas treliçados, pórticos diversos, que ele vai interpretar para vocês todas as situações.